O que eu vejo de gente hoje culpando o chefe, culpando o pai e mãe para tirar as próprias responsabilidades pelo caos que a vida da pessoa se encontra. Pode pensar aí nos caos que você tem ou que você teve na vida. Eu quero que você reflita sobre um aspecto. Primeiro, é muito fácil você pensar que você faria melhor que seu pai, que seu chefe, se você tivesse na pele dele, se você fosse ele. Porque muitas vezes eu só consegui entender essa prisma no modo completo quando eu abri minha empresa e depois quando eu fui pai. Por um aspecto, carga emocional. É muito fácil, é muito frio você falar, não, eu na situação dele eu faria assim, assado, eu educaria assim, assado. Os melhores pais desse mundo nem filho têm. Então são as pessoas que mais palpitam na vida dos outros. Só que você vai ver, às vezes a pessoa que mais palpita, que mais reclama, que mais julga, que mais questiona, ela não tem a capacidade de gerenciar a sua própria vida. Então, eu vou muito por essa linha. É muito fácil a gente falar sobre sem ter a carga emocional. É muito fácil olhar: "Não, mas você deveria fazer isso com seu filho, assim, assado". Aqui, ó, é o passo a passo. É um mundo que promete soluções rápidas e fáceis, né. "Olha aqui, tem um passo a passo para você ser feliz". Não, gente, eu tenho o meu passo a passo para ser feliz, mas o meu passo a passo de fazer triatlo, de ficar com a família, de trabalhar com o que eu gosto, não vai ser o passo a passo de outra pessoa, porque cada um tem que entender sua realidade, seu contexto, e entender o que faz você feliz, e entender o que faz você realizado, porque as coisas que me realizam não vão ser as mesmas coisas que, de repente, vão realizar você, e tá tudo certo, tá tudo certo. Então, saiam um pouco desse passo a passo, dessas promessas rasas e superficiais, e mergulhem um pouquinho em si mesmo, em se conhecer, mas não se conhecer para falar: "Nossa, olha como eu errei, como eu fracassei no passado". Eu também, assim, eu passo a minha isso aí me ajudou muito em vários momentos da minha vida. Eu não digiro por muito tempo o erro. Eu errei, desculpa. Se eu tenho que pedir desculpa para alguém, eu vou lá e peço, tiro isso do meu coração. Às vezes a pessoa está com raiva ainda, não vai desculpar no momento, mas eu fiz a ação que eu podia, eu não controlo outra pessoa. E corrige aquilo ali, fala: "Pô, a partir de hoje, se tiver uma situação igual, eu vou fazer diferente". Você coloca ali uma peça a mais no seu repertório de ações da vida e vai seguindo a vida, porque se você ficar remoendo aquilo, se você ficar ruminando aquilo, relembrando, aquilo só vai te tirar energia. Então, é muito sobre isso, não fique imaginando: "Olha, se eu tivesse o que essa pessoa tem, eu faria diferente, eu faria melhor". Porque eu, quando estava numa fase não tão boa na minha vida, quando estava numa fase muito triste, muito cinza da minha vida, eu ficava fazendo isso. "Nossa, mas se eu não tivesse deficiência, eu ia ser um aluno melhor". Mas por que que eu não era com deficiência? Se eu não tivesse deficiência, eu ia ser um atleta. Eu acabei depois vivendo todo um processo que não foi simples, não foi fácil e não foi raso, mas virando um atleta com deficiência e o primeiro no mundo com essa deficiência a completar um feito que me fez feliz, que para mim fazia sentido, que dentro do meu contexto, dentro da minha história, teve muita superação. Mas tem gente que olha e fala: "Pô, eu nem gosto de triatlo". E aí? Então, gente, a gente tem que ter essa clareza, porque a partir daí, hoje estão cheio de mentores, estão cheio de pessoas que estão capazes a nos orientar. Mas a gente tem que saber também o porquê que a gente quer, porquê que a gente precisa dessas orientações, porquê que a gente precisa desse conhecimento, se fizer sentido, porque eu vejo também, quando eu vou nesses treinamentos, eu ia mais no início da carreira, hoje eu nem vou tanto assim. Eu gosto mais de ler livros, de ver vídeos, mas o que eu vejo, assim, você tá lá com um mentor grande que tem sucesso, cara, saiu um monte de cópia replicada, que se vestia do mesmo jeito que o cara, falava com a mesma gíria do cara, queria fazer as mesmas piadas do cara. Você quer ser o cara ou quer ser você? Você quer ser a mulher que tá sendo uma referência, só um balizamento, ou você? Talvez você seja muito mais incrível. E se você não for tão incrível, se você não tiver tanto sucesso tanto, também não tem problema nenhum, porque se você for você, você vai estar com mais felicidade, você vai estar com a mentalidade mais ajustada, você vai estar com a cabeça mais leve, porque vai fazer sentido, sempre faz sentido ser você, entendeu? Então eu nunca pisei num palco, eu nunca subi num palco querendo que a minha realidade sobreponha a realidade das pessoas, querendo eu uso o que fez sentido para mim como base para as pessoas refletirem sobre o que faz sentido para elas.
Por isso que eu acredito nessa transformação, quando a pessoa ela se abre através da emoção, através da risada, através de uma mensagem que é impactante e descontraída ao mesmo tempo, mas ela se abre e ela tem a capacidade, nessa abertura, de refletir sobre as próprias vidas, sobre a própria vida, perdão, e dentro disso fala: "Poxa, eu posso agir melhor". É daqui para frente, não fica ruminando o passado. Então é muito sobre isso, assim, traga cada vez mais autenticidade, defina melhor os seus limites, do que você suporta, do que você não suporta, defina o que faz sentido para você. Eu tenho coisas básicas na minha vida, por exemplo, assim, hoje eu sou um cara que eu saio com a minha família muito pouco à noite. Eu sou do happy hour, eu gosto ali escureceu, eu gosto de estar em casa. Eu fui numa festa agora no último final de semana, que voltei para casa 11 horas. Saiu totalmente do que eu sou planejado, mas por quê? Aquela pessoa era um dos meus melhores amigos e faria todo sentido eu e minha família estar lá. E foi muito, muito, muito bacana. Mas se fosse talvez uma pessoa que não fizesse tanto sentido, eu não estaria lá esse horário, porque eu tenho bem claro o que são linhas de amizade, profundidade de amizade e aquela confiança e carinho que você tem pelas pessoas. Então eu vou muito nessa linha. Saiba o porquê que você está fazendo e por quem que você está fazendo. Existem pessoas que vale a pena a gente fazer um monte de coisa e vai continuar. E isso não vai ser um fardo, porque a gente tem o amor, a gente tem a consideração, e muitas vezes essa pessoa já nos ajudou e já contribuiu muito com a nossa autonomia e felicidade. Quando a gente retribui isso, sempre faz sentido. Valeu, tamo junto, e siga para mais conteúdos como esse.